Olá pessoal, e seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T, meu nome é Giridhari Das. E hoje a gente está continuando com a nossa série do Gita Mahatmya. A gente vai ver hoje os poderes especiais do capítulo 17 da Bhagavad Gita. E, diferente das outras histórias, nessa história aqui vai meio que continuar, vai usar assim um tema trazido, os personagens da história passada, do capítulo 16. Então, lembrando aqui, se você quiser ver a série toda do Gita Mahatmya, a gente criou um site, gitamahatmya.com, tá aqui na descrição do vídeo, tem o link. E lá você pode ver essa série completa, de graça, tá lá disponível, toda organizadinha, que fica mais fácil de absorver. Mas se você não viu o episódio anterior, no capítulo 16 a gente viu a história desse rei Khadgabarhu, que tinha um elefante que ficou enlouquecido e um brahmana, um yogi que ficava recitando o capítulo 16 da Bhagavad Gita, conseguiu usar seus poderes de paz, de Shanti, para acalmar esse elefante. Então a história se rodou em torno desse elefante que tinha ficado enlouquecido e tinha até matado muitas pessoas no seu estado enlouquecido. Esse mesmo elefante vai aparecer aqui, é o mesmo reinado, a gente vai ver aqui a história do servo, do filho, do rei mencionado na história anterior. E lembrando, o Gita Mahatmya é do Padma Purana, são histórias onde você vê o Sr. Shiva narrando para Parvati os poderes de cada capítulo da Bhagavad Gita. Então vamos continuar, vamos lá. Sri Shiva disse: minha querida Parvati, você ouviu as glórias ilimitadas do 16º capítulo da Bhagavad Gita. Gentilmente, ouça as glórias nectárias do 17º capítulo da Bhagavad Gita. Então, essa história vai ser uma história de redenção. A gente comete erros, né? Nossa vida está aqui, esse aqui é uma grande escola, então a gente está pisando na bola, a gente faz besteira, então redenção, a gente tem que corrigir, a gente tem que olhar o que fez errado e buscar a melhor solução, que na verdade é se iluminar, se tornar uma alma autorrealizada. Mas vamos lá então. O filho do rei Khadgabarhu, então esse é o filho do rei, o príncipe, tinha um servo chamado Dushasana, que era muito astuto e excepcionalmente tolo. Dushasana fez uma aposta com o príncipe que ele poderia montar no elefante, aquele elefante selvagem, aquele elefante maluco que a gente viu na história anterior. Momento que ele pulou sobre o elefante, depois de dar alguns passos, as pessoas ali começaram a pedir para ele não andar naquele elefante perigoso. Mas o tolo do Dushasana começou a cutucar aquele elefante e usou palavras fortes para incitá-lo. De repente, aquele elefante ficou muito bravo e começou a correr descontroladamente daqui para lá. Incapaz de se segurar, Dushasana caiu ao chão. O elefante então pisou nele e Dushasana morreu. Depois disso, ele obteve o corpo de um elefante em Simbaldweep, onde ficou no palácio do rei. Então o que aconteceu? O tolo do Shastra, as pessoas fazem isso, querem se mostrar, fazem de brincadeira, não pensam direito e morrem. Todo dia acontece, as pessoas fazendo besteira e morrendo de bobeira, as pessoas morrem fazendo vídeo de YouTube, querendo fazer graça na frente dos amigos, acontece toda hora, Então ele fez isso e morreu. E por que ele assumiu um corpo de elefante? Krishna explica na Bhagavad Gita, no capítulo 8, no verso 5, que o foco da sua consciência, onde a sua consciência está absorta, no momento da morte, é um fator muito importante nessa questão do corpo que você vai receber após a morte. É um elemento muito importante. E naquele momento, Dushasana estava totalmente pensando no elefante, porque tinha aquele elefante lá prestes a esmagá-lo. Então a consciência dele estava completamente focada em elefante. Ele estava pensando em elefante, ele estava montando em elefante, estava sendo morto pelo elefante. Então, como ele estava com essa consciência de elefante,
ele recebeu um corpo de elefante. Isso é um alerta assim, você ficar atento no momento da morte. A gente tem que praticar, na verdade, ao longo da vida, ficar sempre focado em Deus, que isso Krishna fala, isso aquele que morre totalmente pensando em mim, Krishna diz, aquele certamente virá a mim. Então a gente tem que desenvolver essa consciência de Deus e ficar sempre pensando em Deus ao longo do dia, para quando vier o momento da morte, mesmo de surpresa, a gente já está em consciência de Deus. E se você tiver uns momentozinhos antes para conseguir, né, controlar a sua mente assim, recolher seus pensamentos antes da morte, pense apenas em Deus, em Krishna, não pense em mais nada, não pense em família, o dinheiro, esqueci um negócio, deixei de pagar. Não. Meu cachorrinho, como é que vai ficar? Não, não pensa em nada disso não. Pensa só em Deus, para você ter uma passagem garantida. Bom, então esse Dushasana, ele morre e nasce como elefante num outro reinado. Ele estava no reino do rei Kabarro, mas aí ele nasce no reinado de outro rei, em outro reinado. Esse rei de Simbaldwipa era um amigo do rei Kadgabarro. Um dia, o rei Simbaldwipa decidiu enviar aquele elefante como um presente para o seu amigo, o rei Kadgabarro, que por sua vez presenteou aquele elefante a um poeta que o agradou com sua bela poesia. Então, esse rei amigo, né, do Dushasana morreu nesse reinado, nasceu como elefante nesse outro reinado, mas aí esse rei deu o elefante de volta para esse rei, que então deu para um poeta. Agora, um poeta não vai ficar com o elefante porque é difícil manter um elefante. Então, mas valia muito. Os elefantes era tipo assim, imagina um carro esporte assim, de top de linha assim. Então imagina se um poeta ganha um poeta está lá com pouca grana, ganha um Ferrari, ele não vai ficar com a Ferrari, ele vai vender e aproveitar a grana. Então o poeta decidiu vender o elefante por 100 moedas de ouro ao rei de Malva. Então agora vendeu para outro rei, ok? Então ele foi transferido assim. Então agora esse rei, que era o Dushasana, ele está morando, né, nesse outro reinado do rei de Malva. Depois de algum tempo, o elefante contraiu uma doença terminal. Quando os tratadores de elefantes viram que o elefante havia parado de comer e beber, eles relataram o assunto ao rei. Quando o rei descobriu, ele foi até o local do elefante junto com os melhores médicos. Naquela época, naquele momento, para a surpresa do rei, o elefante começou a falar. Então esse elefante Dushasana, como ele tinha acabado de sair de um corpo humano e estava com um crédito acumulado aí de avanços prévios, naquele momento ele conseguiu falar. Meu querido rei, você é muito piedoso e um seguidor rigoroso dos Vedas. Você sempre adora os pés de lótus de Sri Vishnu. Então você deve saber que neste momento esses remédios e médicos não serão de nenhuma utilidade. Nenhum tipo de caridade ou sacrifício ajudará na hora da morte. Se você se importa comigo e quer me ajudar, então traga alguém que recite diariamente o 17º capítulo da Bhagavad Gita. Então, naquele momento do Dushasana, sabendo, né, redenção, estava se redimindo, agora tem que parar de fazer besteira, né? Estou aqui fazendo besteira, caçando um desejo atrás do outro, renascendo, reencarnando na vida humana, em vez de aproveitar, estava sendo todo doido, bobo, besta lá, né? Morria de bobeira, nasci como elefante, agora chega, agora eu vou aproveitar e fazer o correto. Então tem essas histórias assim, eu fiz um monte de besteira, estou numa situação ridícula. Peraí, vamos parar, né, de fazer besteira. Deixa eu me redimir aqui e focar no que realmente é importante, que é minha autorrealização. Então naquele momento, Dushasana conseguiu, né, esse karma foi bom. E é isso, gente, o karma é isso. O karma não é castigo de Deus, é misericórdia de Deus. Tudo aquilo é para você, para te empurrar, para te levar ao ponto de autorrealização, de você,
sabe, acabar com seus apegos aqui ao mundo material, aqueles desejos. Mas se for aqui, ia ser tão interessante aqui. Queria experimentar aí. Não. Então o karma é para você queimar essas bobeiras todas e você conseguir retomar o seu verdadeiro foco, a sua autorrealização, o seu verdadeiro eu e seu reencontro com Deus. Então, funcionou perfeitamente bem para ele esse karma. Ele conseguiu naquele momento, entender o que era importante. Conforme solicitado pelo elefante, o rei trouxe um grande devoto que recitava regularmente o 17º capítulo da Bhagavad Gita. Esse devoto, enquanto cantava o 17º capítulo, borrifou água no elefante. Momento em que ele abandonou seu corpo de elefante e atingiu uma forma de 4 braços, semelhante à de Sri Vishnu. Ele imediatamente sentou-se em um aeroplano de flores que havia sido enviado para levá-lo a Vaikunta. Enquanto estava sentado naquele aeroplano, o rei perguntou a ele sobre seu nascimento anterior. E Dushasana, depois de lhe contar tudo, partiu para Vaikunta. Depois disso, o melhor dos homens, o rei de Malva, começou a recitar regularmente o 17º capítulo da Bhagavad Gita. Depois de um curto período de tempo, ele atingiu os pés de lótus de Sri Krishna. Então, deu tudo certo, naquele momento, com a sua consciência completamente focada em Krishna, na sua autorrealização, no seu verdadeiro eu, Dushasana, no corpo de elefante, atingiu a liberação espiritual e foi levado, como a gente já viu em várias outras histórias, esse transporte de volta ao reino de Deus no aeroplano transcendental de flores. É muito interessante esse conceito que tem nos Vedas, algumas vezes você vê as pessoas são assim transportadas mesmo, e os outros vendo, o que é isso? E aí então o rei aproveitou, o rei de Malva, e também, aproveitar esse aprendizado, esse exemplo diante dos olhos dele, ele também começou a recitar o 17º capítulo da Bhagavad Gita, e ele também atingiu a perfeição de voltar a Krishna. O 17º capítulo da Bhagavad Gita é muito interessante mesmo, é muito poderoso. No 17º capítulo da Bhagavad Gita, a gente vê Krishna descrevendo as 3 práticas ditas assim religiosas, as 3 práticas que você precisa para purificar a sua vida. Elas são apresentadas como sendo yagya, sacrifício, oferendas, ou seja, o que você faz para algo superior. Tapas, as práticas que você faz consigo mesmo, como você conduz a sua vida. E dana, o que você faz para aqueles que estão numa situação materialmente pior. Então, as 3 práticas de sacrifício, tapas e caridade. E ele vai pelas essas 3 práticas e apresenta elas nas suas 3 qualidades, de acordo com as qualidades dos modos da natureza material, sattva, rajas e tamas. Então ele descreve cada uma delas, mostrando qual é a melhor forma de cada uma. E outro ponto bem interessante da Bhagavad Gita, um ponto que meu mestre espiritual sempre destaca, é que na Bhagavad Gita Krishna faz uma declaração muito interessante e muito impactante, que ele diz que a sua fé não é algo simplesmente do seu livre-arbítrio, não. A fé que você tem é fruto do estilo de vida que você tem. Muito interessante isso, ou seja, a influência dos gunas. Então, por isso que eu falo tanto da importância de ter o estilo de vida apropriado no caminho 3T. O que você come, como você se comporta, como você cuida do seu corpo, seu ambiente, com quem você anda. Tudo isso tem um vasto impacto na fé que você tem. Por isso que você não vê muitas pessoas praticando assim um nível mais elevado de consciência espiritual, de autorrealização, porque o estilo de vida que o mundo acha normal, ele é muito danoso à consciência, ele é muito ruim para o avanço da consciência espiritual. Então, o tipo de comida, o tipo de coisa que você come, as pessoas com quem você anda, o padrão de higiene, todas essas coisas, o local, assim, silêncio, barulho, todos esses anúncios e coisas que você assiste, tudo isso impacta na sua consciência
Então, diminui a capacidade do ser humano de fazer boas escolhas espirituais, de poder ter uma fé transcendental. E as pessoas ficam com uma fé mundana, ficam mais limitadas, ou até uma fé violenta, né? Baseada em ódio do outro, em matar, em atacar. Tudo isso por causa do estilo de vida que cultiva. Bem interessante essa declaração de Krishna. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo. Eu gosto muito de ouvir de vocês. E tenham um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.